Fala galerinha, canal novo, vamos chegar a ser inscrito, dá essa força pra gente, dá essa moral pra gente, começando com Barcelona e Real Sociedad, é o líder da competição, o líder do campeonato espanhol, contra o nono colocado Real Sociedad que fora de casa vem tendo algumas dificuldades, né? O Barcelona não perde a 14 jogos, certo galera? E os jogos do Real Sociedad, os últimos 6, em 5 teve over 2,5, então Barcelona favorito para esse duelo, a gente vai cravar aí um placar de 2-1 pro Barcelona, certo? Esse é o nosso placar exato. E os outros dois mercados aí, casa vence e over 1,5, pelo retrospecto aí recente das duas equipes, certo? Barcelona querendo se manter na primeira colocação, né? Então, óbvio que vai para cima e dentro de casa é um time bastante ofensivo, beleza? Vamos para o próximo jogo. Pulamos para o campeonato italiano. A Roma, nona colocado, está decepcionando, enfrentando o Como, que é 13º. Esse sim é uma posição boa, né? Já que é um time que poderia brigar na parte de baixo da tabela. Só que a Roma ela vem de 3 vitórias e não perde a 5 jogos. E jogando dentro de casa é favorito para esse duelo. Por esse motivo a gente vai cravar uma vitória da Roma por 2-1 diante do Como. Certo? Por que, André, que você vai colocar o Como marcando um gol? Galera, nos últimos 8 jogos do Como, em 6 tiveram ambas marcam, mesmo jogando fora de casa. Então é um time chato, é um time difícil de se enfrentar. Então, a gente vai cravar um 2-1 para Roma, certo? E os outros dois mercados que a gente vai estar colocando para vocês é casa vence e o over 1,5. O over 1,5 deve estar pagando bem também, hein? Quem quiser também ir no mercado de cantos, né, no mercado de escanteio, dá para ir no under 10,5. Vocês podem dar uma olhada na tabela aí na lateral, que o under 10,5 bateu na maioria dos jogos aí dessas duas equipes. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Continuando ainda no campeonato italiano, teremos um clássico nesse domingo, Milan e Lazio. É o quinto colocado Lazio, vai enfrentar em Milão a equipe aí do Milan, né? O Milan que é o oitavo, então é um jogo aí bastante duro, jogo bastante pegado. Por esse motivo a gente cravou o empate, galera. As duas equipes não perdem a 3 jogos, né? E o Milan tomou gol nos últimos 3 jogos, então jogando em casa, certo? Vai ser um jogo duro, a gente vai cravar aí um empate. 1-1 é o nosso placar exato, certo? Para esse duelo. Aí os outros dois mercados, galera, a gente foi bem específico, over 3,5 cartões. Eu acredito que vai ter aí no mínimo 4 cartões nesse jogo, né? Então para bater o over 3,5 tem que sair 4 cartões. Por ser um clássico, por ser um jogo sempre duro, eu acredito que esse mercado vai bater, né? Essa linha de cartões. E o under 3,5 gols, eu acredito que não sai 4 gols na partida. Né? Então, para a gente bater, tem que sair até 3 gols aí. Se sair 1, 2, 3 ou não sair nenhum, dá green nesse mercado. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. Chegamos dessa vez no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que eu diga, galera, é porque é aqui no Brasil, certo? Mas trata-se do Campeonato Carioca. Semifinal, Fluminense e Volta Redonda. Duas equipes aí que fizeram campeonatos distintos, né? O Volta Redonda muito superior ao que esperava e o Fluminense digamos que se recuperou aí na parte final da competição. Galera, vocês podem ver que o retrospecto, confronto direto aí nas últimas 10 partidas, o Volta Redonda leva melhor, 5 vitórias contra 3 do Fluminense e 2 empates. Mas eu acho que o Fluminense vai levar a melhor nesse primeiro duelo. Então, cravamos aí um Fluminense e 0 Volta Redonda. Fluminense que melhorou, né, os últimos jogos aí. Vem de 3 vitórias, não perde a 6 jogos. Então, essa primeira partida eu acho que o Flu deve vencer. Os outros dois mercados que a gente cravou, cravamos aí casa vence, né, e o under 3,5. Eu acho que não é uma partida para muitos gols, não. Então, tem que sair no máximo 3 aí. Se sair mais do que 3, dá um head para nossa pool, beleza? Vamos para o próximo jogo. Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol, certo? O Mirassol, que se você vê aí as últimas 5 partidas do Mirassol, não é de bom resultado, foram 4 derrotas, né, e um empate, vem de 4 derrotas. O Corinthians não perde a 10 jogos, certo? E sofreu gol nos últimos 5, né, mas eu acredito que diante do Mirassol, que vem numa decadência, eu acredito que o Corinthians não vai tomar gol, porque o jogo também é na casa do Corinthians, né? Mirassol que não vence há 6 jogos, certo? Então, Corinthians favorito para esse duelo. A gente vai cravar aí um 2-0 Corinthians, certo? Pode botar aí gol de Yuri Alberto. Casa vence e over 1,5, né? Over 1,5. Corinthians muito favorito para esse duelo. Ah, André, mas o Corinthians não jogou bem no meio de semana. O Mirassol vem numa decadência, galera. É um time mais forte do que o da Venezuela? É. Mas o Corinthians é favorito para esse duelo, sim. E eu acredito que deva vencer o jogo.
Vamos para a próxima partida. Campeonato Paulista ainda, o Santos de Neymar recebe o Bragantino. Jogo bastante duro para o Santos, né? Santos que melhorou nas últimas partidas, mas o Bragantino também cresceu muito nessa reta final, né? O Bragantino vem de 4 vitórias, o Santos vem de 3 vitórias, certo? Então um jogo bastante duro, mas o jogo é com o mando do Santos, e o Santos tem Neymar. Então vamos acreditar que o Santos possa vencer sim o Bragantino, mas um jogo muito difícil, galera. Então cravamos aí um 2-1 Santos, é o nosso placar. E os outros dois mercados que nós colocamos foi o over 1,5, já que o Bragantino é uma equipe bastante ofensiva, né? Ó, os últimos 10 jogos do Santos teve o over 2,5 em 8. Né? Então, o Santos é uma equipe que vem marcando muitos gols. Então, over 1,5 e casa empate. Ah, André, eu posso ir na vitória seca do Santos? Pode. Agora coloca um valor baixo porque é um jogo bastante duro, beleza? Vamos para a próxima partida. Campeonato da Inglaterra, Copa da Inglaterra, o United enfrenta o Fulham. Geralmente essas equipes misturam, né, os seus titulares com seus reservas, então não sabemos quem vai a campo. O United não vive um bom momento, né? O Fulham é um time chato, tem bons nomes, então a gente vai cravar um empate nesse duelo, né? 1-1 é o nosso placar exato. Não vou arriscar em muitos mercados, então eu vou só no over 1,5. Né? O United que sofreu gol nos últimos 5 jogos e o Fulham nos últimos 6 jogos também sofreu gol. Por esse motivo, a gente vai aí no over 1,5 para essas duas equipes. Beleza, galera? Então vamos para o próximo jogo. Continuando ainda na Fan Cup, a Copa lá da Inglaterra, o Newcastle vai enfrentar o Brighton. Então são duas equipes aí praticamente do mesmo nível, certo? O Brighton que vem de 4 vitórias, né? Então vem numa fase muito boa, mas vai jogar fora de casa. O Newcastle sofreu gol nos últimos 4 jogos. Então assim, galera, é um jogo bastante difícil, né, de se apostar, um jogo bastante difícil de prever o que vai acontecer, mas eu acredito que seja um jogo para gols. Eu acredito que seja um duelo para gols. Então por esse motivo a gente vai aí de Newcastle 1, Brighton também 1. E o outro mercado que a gente vai cravar para esse duelo é o over 1,5. Vou ficar apenas no over 1,5 para esse duelo, beleza? Então, galera, vou deixar para vocês agora um bilhete pronto aí para a gente tentar buscar esse greenzinho no domingo de futebol. Então, um abraço, até a próxima, valeu, fui!